Olá pessoal, vamos dar entrada no capítulo 16, onde iremos falar sobre função quadrática. Bom, essa aula de número 1, iremos tratar sobre definição de função quadrática, falar um pouco sobre concavidade e o vértice da parábola, ok? Pois bem, então o que seria uma função do segundo grau? Ou função quadrática no caso, né? Definição. Chama-se de função do segundo grau ou função quadrática toda aplicação f de R em R, né? Ou seja, no domínio aqui você tem valores reais, né? Você relaciona valores reais com valores também reais. Aí você joga um número real, vai retornar, né, a imagem um valor real também, ok? Definida por f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, com a, b e c reais e a diferente de zero. É um pouco confuso aí, né? Então, a primeira observação que eu deixo aqui é que no lugar desse f de x poderia também estar escrito assim: y igual, né? Aí repete, ax quadrado mais bx mais c, né? F de x, aí tem outra anotação que pode ser o y no caso. No caso, a, b e c reais e a diferente de zero, né? A restrição que ele dá é que o a tem que ser diferente de zero. B e C podem ser zero tranquilamente, mas o A não. Por quê? Porque caso você coloque zero aqui, fica 0x², 0 vezes x quadrado vai sumir. Então vai deixar de ser uma coisa do segundo grau, né? Grau 2 ali. Vai sobrar só bx mais c, né? Então não vai ser mais uma expressão do segundo grau e, consequentemente, deixará de ser uma função do segundo grau. Ok? Agora vamos fazer alguns exercícios para identificar quem são esse a, b e c numa função aí. A gente já fez isso lá em equação do segundo grau, né? Mas não custa nada dar uma revisada, certo? Então, galera, o A vai ser sempre o cara aqui, ó, que está multiplicando o x². O B vai ser o cara que está multiplicando o x. E o C é o cara que está sozinho, não tem nada, é só um número. Tudo bem? Vamos lá, botar em prática isso aí. Nesse caso, quem é o A? Lembrando, o A é o cara que está multiplicando o x². Mas aqui na frente não tem ninguém, então significa que tem um 1 aqui, ó. Aí está escondido aí, 1 vezes x² é x², então o A é 1. Um elemento neutro na multiplicação, né? Então, qualquer coisa multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, o A vai ser 1. O B é o cara que está multiplicando x. Quem é que está multiplicando x aqui? Ó, menos 5x. Tem que levar o sinal junto. Então, nesse caso, B é igual a menos 5. E o C é o camarada que está sozinho aqui. Ó. É só um número. E C aqui, nesse caso, vai ser igual a 4. Né? C vai ser igual a 4. Beleza? Vamos ver o próximo. Esse caso aqui é um pouco diferente. Nesse caso, quem vai ser o A? A vai ser o cara que está multiplicando x². Nesse caso aqui, ó, é o menos 1, né? Porque menos 1 vezes x² é menos x². Então A vai ser igual a menos 1. O B, galera, é o cara que está multiplicando x. Mas nesse caso a gente não tem nada multiplicando x aqui. Porque essa função poderia ser reescrita assim, né? Menos x² mais 0 vezes x menos 9. Né? 0x, o 0 sumiu com o cara daqui, ó. Foi embora. Então, nesse caso, o B é 0. Quando o termo que você está procurando não está aí, é porque é 0, tá, galera? E o C, nesse caso, é o cara que está sozinho, né? É só um número. Então, C é igual a menos 9. Tudo bem? Vamos para o próximo. Ó, nesse caso aqui, a gente só tem um termo. Quem vai ser o A? É o cara que está multiplicando o x². Nesse caso aqui é o 2. Quem é o B? O B não tem, então vai ser 0. É o cara que está multiplicando o x. Nem x a gente tem aqui, então é 0. E o C? É o número que está sozinho. Não tem também, então vai ser 0. Tudo bem? Ficou claro essa parte aí? Tranquilo, né? Vamos para o próximo. Ó, esse outro caso aqui. Quem vai ser o A?
O cara que está multiplicando x quadrado, está aqui. Ó. Então o a vai ser menos 4. Repara que você tem que levar o sinal junto. Né? O b, quem vai ser? O b vai ser o cara que está multiplicando x. Ó, só tem x aqui, então tem 1 aqui multiplicando. Ó, certo? E o c é o cara que está sozinho, é o número que está sozinho. Nesse caso a gente não tem número sozinho. Então o c é 0. Tudo bem? Tranquilo essa parte, né? Só a parte de revisão para saber quem são os coeficientes a, b e c. Beleza? Vamos em frente. Beleza, galera. A gente vai fazer algumas atividades agora, né, que vão nos ajudar a desenvolver o conhecimento a respeito da função de segundo grau. Vai ser bem intuitivo, tá? Vamos lá. Então, quando são representados graficamente os pares ordenados x e y, pertencentes a uma função de segundo grau, obtém-se uma curva chamada parábola. É bem interessante. Parábola. Vai ser o nome da curva, galera. Quando você representar graficamente uma função de segundo grau, a gente vai obter uma curva chamada parábola, ok? Então, para cada valor de x que você vai colocando na função, você vai retornar, né, um f de x, né, a função aplicada nesse valor. Aí com isso você vai gerando pontos, x, f de x, no caso x e y, ok? A gente vai já fazer um exemplo que vai ficar muito mais clara essa ideia aí, certo? Então, vamos fazer a atividade 1. Complete o quadro ao lado, no caso vai ser abaixo, né? Com os correspondentes valores de y para a função quadrática definida por. Então essa aqui vai ser a lei da função, né? Você vai aplicar um x aqui, o x aqui nessa lei e vai retornar um valor de y, né? Formando então um par x e o valor de y ali, no caso. Ou poderia ser também x, f de x, né? A função aplicada nesse ponto aí. Tudo bem? Vamos lá. Aqui está o quadro, né? Eu já deixei preenchido porque para não demorar muito, né? Mas a gente vai fazer alguns aqui. Por exemplo, ó, a gente aplicou o valor 4, menos 4 na função. Jogando aqui y igual, no lugar de x coloca menos 4. Então ficaria menos 4 ao quadrado, menos 9. Y vai ser igual, menos 4 ao quadrado dá 16 positivo, né? Menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, certo? Então vai ficar 16 positivo, menos 9. Então o y correspondente a esse valor de x vai ser igual a 16 menos 9, que é 7. Está aqui, ó. Certo? E para isso você vai fazer com cada um desses valores. Tá? Então, já está preenchido aí, né, o quadro para a gente não perder muito tempo. Então você aplica esse valor na função, x igual, vou fazer mais esse. Nesse caso, aplicando o valor menos 3. Então, no lugar de x a gente coloca menos 3. Menos 3 ao quadrado, menos 9 da lei aqui. Ó. Então, com isso a gente vai obter menos 3 ao quadrado dá 9 positivo, menos 9 aqui da lei, né? 9 menos 9, 0. Está aqui, ó, o y correspondente. Ok? Então, com isso a gente vai fazendo os pares ordenados, né? Todos eles sobre a curva, né? Porque está obedecendo a lei lá da função. Ok? Com isso a gente vai fazendo os pares ordenados aqui nesse caso. Pontos, né? Menos 4, 7 é o primeiro ponto. O próximo é o menos 3, 0. Menos 2, menos 5. E assim por diante, né? Sendo esse camarada o x e esse outro o y. Tudo bem? Então você pontos aí sobre a curva. Então, é isso aí. Completamos o quadro. Vamos para o próximo para ver como é que fica esse gráfico, né? Olha só. A questão 2 diz o seguinte. Representando os pares ordenados x e y do quadro, no caso aquele quadro anterior, obtém-se o esboço do gráfico da função, certo? Então a letra A. De acordo com o gráfico, qual é o menor valor assumido pela variável y? Certo? Então, deixa eu colocar o gráfico aqui ao lado. Assim, galera, como é que a gente vai representar esse gráfico? Assim. Você vai representar esses pontos no plano cartesiano, no caso. Menos 4.
o ponto menos 4, 7. Você vai representar ele no plano cartesiano. Ó. O menos 4 para o x aqui, ó, e 7 para y. Então, é esse ponto aqui. Ó. O próximo, menos 3 e 0. Então, você vem aqui no menos 3 para x e 0 para y vai estar em cima do eixo x. Né? O próximo, menos 2 e 5. Então, menos 2 para x e menos 5 para y. Está aqui o ponto. Ó. Menos 1, menos 8. Menos 1 para x, menos 8 para y. O ponto está bem aqui. 0 para x e menos 9 para y. Ou seja, está em cima do eixo y. Né? Bem aqui. Ó. Menos 9. 1 para x e menos 8 para y. Então, 1 para x aqui. Menos 8 para y vai dar bem aqui. Ó. Representando o ponto. 2 para x e menos 5 para y. Então, daqui. Aqui, ó, 2 para x, menos 5 para y. 3 para x e 0 para y. Uma coisa está em cima do eixo x no ponto 3, né? Aqui assim. E o último, 4 para x e 7 para y. Esse camarada aqui. 4 para x e 7 para y. Acho que todo mundo já sabe, né, representar um ponto no plano cartesiano. Então, aí a curva que passa por esses pontos é justamente essa em azul, galera. E já deixou traçado, né? E é essa curva que a gente vai chamar ela de parábola, galera. Tá ok? Ficou bem feio aí, mas o azulzinho já está representando bem aí, né? Ok? Então é isso. Ah, e a questão, né? De acordo com o gráfico, qual é o menor valor assumido na variável y? Então você olha para o y aqui, ó, você pode olhar até na tabela. O menor valor assumido aqui, galera, é o menos 9, né? Que você olhar aqui no gráfico, vai ser justamente esse camaradinho aqui. Ó. Você olha o gráfico, né? E vê qual é o menor. Você vai ver a ordenada dele, né? O y desse ponto. Então, a esse ponto, galera, a gente vai chamar ele de vértice, tá? Nesse caso que a concavidade da parábola está voltada para cima, daqui a pouco a gente vai discutir um pouco melhor sobre isso. Esse aqui vai ser o ponto de mínimo, né? O vértice. Vai ser o vértice da função do segundo grau. Tá? Vai ser nesse caso que a concavidade vai ser para cima. Esse camarada aqui vai ser o menor valor assumido pela função. Ok? Vamos para a próxima. Pois bem, na questão 2, letra B, né, o mesmo enunciado, só muda a questão B aqui. No caso, observe os valores de x que, representados na reta, ficam a igual distância de x igual a zero. O que você pode afirmar sobre esse respectivo valor de y, ou seja, as respectivas imagens desses pontos? Galera, fica fácil visualizar quando você olha para a tabela. Né? Mas o que seria essa x igual a y? Né? X igual a y, nesse caso, vai ser x igual a zero, no caso. Né? Vai ser a reta y aqui, né? O eixo y. No caso, ele está perguntando os pontos, né, sobre o eixo x que estão à mesma distância do eixo y, ou seja, os simétricos. Né? Por exemplo, o ponto 1 aqui no eixo x, ele está à mesma distância do eixo y que o menos 1. Certo? O 2, ele está à mesma distância do eixo y que o menos 2. Certo? Então, você reparando isso aqui na tabela, você vai perceber que a imagem do menos 4, que está à mesma distância do 4 do eixo y, vai ter a mesma imagem. Certo? A imagem dos caras que são simétricos, né, é a mesma. O menos 3, ó, menos 3 e 3, a imagem é 0. Do 2, do menos 2 e do 2, a imagem é menos 5. Certo? E assim por diante. Tudo bem? Isso ocorre por quê, galera? Porque, no caso é uma função quadrática, quando você coloca um valor, no caso, positivo ou negativo, nesse exemplo aqui,
né? Vai dar a mesma coisa, porque y igual no caso do menos 4, menos 4 ao quadrado, menos 9, isso aqui vai dar 16, menos 9, isso aqui é igual a 7, tá ali, ó. E o mesmo caso acontece quando o y é 4 positivo, certo? Isso aqui também vai dar 16, ou seja, vai dar o mesmo valor numérico, né? As imagens vão ser a mesma, tá aqui, ó. Já estava feito no quadro, né? Então é isso. Então nesse exemplo aí, os camaradas que estão à mesma distância do eixo y, né? Ou seja, os simétricos, vão ter a mesma imagem, tá ok? Vamos para o próximo exemplo. Muito bem. 2, letra C. Pode-se dizer que o eixo y é o eixo de simetria da parábola, representado anteriormente? A parábola representada anteriormente é justamente essa que a gente estava fazendo, né? Então, eu coloquei aqui o desenho. A gente pode afirmar isso? Y é o eixo de simetria? Lembra que para você ter simetria numa figura, né, você tem que achar uma reta, né, posicionar uma reta de tal forma que você consegue dividir ela em duas simétricas, né? Como se uma parte estivesse olhando a outra no espelho, estivesse olhando no espelho, como se esse eixo de simetria fosse um espelho, né? Duas partes simétricas ali. Se você olhar bem, sim, né? O eixo y é o eixo de simetria, divide perfeitamente ali a curva em duas simétricas, certo? Mais na frente a gente vai ver que o eixo de simetria da parábola vai ser justamente, né, a reta que passa pelo x do vértice, né, coordenada x lá do ponto vértice. Tudo bem? Isso vai acontecer quando o vértice não está ali no eixo y, né? Ele vai se deslocar ali para a esquerda ou para a direita, né? Mas esse é assunto mais para frente, tá ok? Vamos em frente. Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre a concavidade da parábola, né? É o seguinte, o gráfico, né, a concavidade da parábola, né, vai ter concavidade para cima, né, essa abertura para cima, quando o coeficiente A, né, o cara que está multiplicando x ao quadrado, for positivo, né, for maior que zero. Ele vai ter a concavidade para baixo, né, essa abertura para baixo, quando o cara que está multiplicando o x ao quadrado, o A, for negativo. Vamos observar alguns exemplos e tentar classificar eles de acordo com, né, no que diz respeito somente à concavidade, para cima ou para baixo. Tudo bem? No exemplo 1 aqui, a concavidade dessa função, dessa parábola aqui, no caso, o gráfico dessa função de segundo grau, que é uma parábola, está voltado para cima ou para baixo? Aí você vai observar o cara que está multiplicando o x ao quadrado aqui, né? Nesse caso é 1, 1 é maior do que 0, então se encaixa nesse formato aqui. Beleza? No exemplo 2, quem está multiplicando o x ao quadrado, que é o A? Nesse caso ele é menos 1, negativo, então se encaixa concavidade para baixo. Exemplo 2. O exemplo 3, o A é positivo, né? É 2, maior que 0, então se encaixa com concavidade para cima. E o exemplo 4, o A é negativo, né? Menos 4, ou seja, a concavidade é para baixo. Tudo bem? Um detalhe interessante, né? Um ponto interessante nessa parábola é esse camarada que está aqui, nesse exemplo e aqui nesse exemplo. É o ponto que a parábola ela faz a troca, né? Como assim? Você olha sempre da esquerda para a direita, nesse sentido. Olha só. Nesse caso, o gráfico ele veio caindo, 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 caindo. Chegou nesse ponto, ele cresce. Então ele vem decrescendo. Chegou nesse ponto, agora ele vai crescer. Quando o A é maior do que zero. Nesse caso, ele tem um ponto de mínimo aqui, né? Ele veio caindo, 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 chegou aqui, opa, parou de cair, agora eu vou crescer. Então esse é o menor valor da função.
tudo bem? Nesse caso que o A é negativo, né, ela vai estar com cavidade para baixo, ela vai crescer, crescer, crescer e chegar até um certo momento, não, agora eu não vou crescer mais, eu vou cair. Né? Então esse aqui vai ser o valor de máximo da função, certo? E a esse ponto a gente vai chamar, vai ter um nome específico, vai ser o vértice da parábola. Tá? Nesse caso ele vai ser um ponto de máximo aqui em cima, né? É o valor máximo da função. E nesse caso aqui ele vai ser um valor de mínimo, né, da função, certo? Esse ponto ele é bem interessante, é bem importante estudar ele. É justamente o nosso próximo tópico. Né? As coordenadas do vértice, né? Ele é um ponto da parábola. Então ele vai ter coordenada x e coordenada y, certo? Esse exemplo que está aqui é de um vértice de uma parábola que está com concavidade para cima, né? Ou seja, o A é positivo. Mas as coordenadas do vértice que a gente vai apresentar agora é genérica. Serve para os dois casos. Concavidade para cima e concavidade para baixo, certo? Esse ponto ele vai ter coordenadas, vou chamar assim. O vértice ele vai ter coordenadas x e y também. Só que nesse caso eu vou chamar de xv e yv. X do vértice e y do vértice, certo? Ó, esse ponto aqui, que está representado bem aqui, ele vai ter coordenada x e coordenada y, como qualquer outro. Só que eles vão ter uma fórmula. Olha só. O x do vértice ele vai ser dado por menos b sobre 2a. E o y do vértice vai ser dado por menos delta sobre 4a. Opa. Rapaz, mas quem é esse delta aqui? Esse delta, galera, é justamente aquele que a gente usa quando vai calcular, né, a equação do segundo grau. Você vai obter os zeros, né, da equação do segundo grau. As raízes da função da equação do segundo grau. Lembra? Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, esse delta em questão aqui é o mesmo. b ao quadrado menos 4ac. Ok? A gente pode também encontrar o y do vértice. Vou escrever aqui em cima. O y do vértice sendo a imagem desse x do vértice, né? Então, se você encontra o xv, né, o y do vértice, pode ser dado como a função aplicada nesse ponto aqui, no xv. Tá bom? Se você tem o x do vértice, você vai aplicar esse ponto, né, esse valor de x na função e vai encontrar o y do vértice. Então, é uma outra maneira. Né? Dependendo do caso, um vai ser mais fácil do que o outro. Tudo bem? Mas é uma outra alternativa. Né? Se você encontrar o x do vértice, aplica ele na função, você vai ter o y do vértice. Beleza? Vamos à frente. Pois bem, galera. Vamos fazer um breve resumo do que a gente falou até aqui. Né? Então, né, em respeito ao coeficiente A, quando ele é maior do que zero, positivo, concavidade da parábola voltada para cima. Ou seja, vai ter esse formato aqui. Né? E o ponto de vértice ele vai ser o menor valor da função. Tudo bem? E o eixo de simetria vai ser uma reta paralela ao eixo y que passa pelo ponto, né, x do vértice, né, ou seja, menos b sobre 2a. Tudo bem? As coordenadas do vértice, né? Vai ser o x vai ser menos b sobre 2a e o y do vértice vai ser menos delta sobre 4a. Tudo bem? Aqui, representado. Coordenada x e coordenada y. Ok? O conjunto imagem, né? Os valores possíveis, né, de retorno para y. Né? Isso vai depender do vértice, né, galera? Por quê? Nesse caso que a concavidade é para cima, o vértice vai ser o menor valor de y. Né? E depois é daqui para frente. Então vai ser todos os valores reais, tal que o y vai ser maior do que a coordenada y do vértice. Maior ou igual, né? Porque ele assume o valor do vértice. Então daqui para cima é infinito. Tá? É justamente o que está escrito aqui. Conjunto imagem é todo y, né, pertencente ao número reais, tal que o y é maior ou igual
a menos delta sobre 4a, ou seja, a coordenada y do vértice, né, desse gráfico, beleza? A mesma coisa acontece aqui, só que nesse caso a gente tem a concavidade para baixo, né, quando a é menor do que zero. O conjunto imagem, agora nesse caso, vai ser o valor máximo que a função vai obter, né, ela vem crescendo, chega aqui e volta a cair, então o valor máximo da função vai ser esse, certo? Então o y que essa função pode assumir, né, todos os valores dele vai ser o quê? Vai ser qualquer valor que está daqui para baixo, já que esse é o valor máximo. Ou seja, o y é todo real, tal que o y é menor ou igual que a coordenada y do vértice, certo? Então, daqui para baixo o y pode assumir qualquer valor, certo? É do coordenada y do vértice para baixo, tudo bem? As coordenadas do vértice são a mesma, não muda, é genérico, né? Para os dois casos. E o eixo de simetria também é o mesmo, né? É uma reta paralela ao eixo y que passa pelo x do vértice aqui, ó. Tudo bem? Então é mais ou menos isso que a gente viu até agora. Agora a gente vai praticar um pouquinho, beleza? Vamos à frente. Certo, vamos fazer esse exemplo. Determine as coordenadas do vértice da parábola que representa a função definida por y igual a x² menos 8x menos 9. Poderia ser também f de x, né? F de x igual a x² menos 8x menos 9. É a mesma coisa, tá, galera? Então, coordenadas do vértice. O vértice vai ter coordenadas xv e yv, né? Onde o xv vai ser igual a menos b sobre 2a e o yv vai ser igual a menos delta sobre 4a. Tudo bem? Beleza. Então vamos fazer as continhas aí, né? No caso, xv, quem vai ser? Menos b. Quem é b? É menos 8. Sobre 2 vezes o a. O a é 1. 2 vezes 1, 2. Então esse menos com menos vai dar mais. 8 dividido para 2, 4. Então o nosso vértice, né? X do vértice aqui no caso, é 4. E o y do vértice? Você pode fazer pelo delta ou aplicando esse valor na função. Essa aqui eu vou fazer pelo delta, né? No caso, aplicar na função ia ser mais fácil, mas para fim de exercício eu vou fazer pelo delta. Tá bom? Colocando aqui, delta vai ser igual a b ao quadrado, no caso menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 9. Tudo bem? Então, delta é igual a 64, né? Menos 8 ao quadrado dá 64. Menos, esse menos aqui está tudo multiplicando. Ó. Então, menos com menos vai dar mais. Tá? Mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. Então, daqui eu tiro que o delta é igual a 100. Tá bom? Então, jogando aqui, menos delta, delta vale 100, sobre 4 vezes a. O a é 1, 4 vezes 1, 4. Então, a resposta aqui, menos 100 dividido para 4, dá menos 25. Tudo bem? Então, vamos aplicar esse x do vértice na função para achar o y do vértice e ver que é o mesmo valor? Então, aplicando esse valor aqui, o x do vértice na função, a gente tem que encontrar o mesmo valor, né? Bora lá. Então, f de x igual a x² menos 8x menos 9. Então, f de 4. 4 ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 8 vezes 4, menos 9. 4 ao quadrado dá 16.
botar f de 4 aqui. 16 menos 8 vezes 4 dá 32, né? Menos 9. Beleza? Então aqui 16 menos 32 dá menos 16, né? Menos 9. Então daqui a gente conclui que f de 4 é igual a 16. Menos com menos você soma e repete o sinal, né? Menos 25. Né? Então bateu aqui com o resultado. Então você escolhe, ou você acha o x do vértice, pega esse valor e aplica na função e encontra o y do vértice, ou você usa a fórmula direta, né? Dependendo do exercício, você vai utilizar o que você achar melhor, certo? Você tem essa, menos delta sobre 4a, ou você acha x do vértice e aplica na função e encontra o y do vértice, beleza? Vamos para o próximo. Beleza, vamos fazer mais esses exercícios propostos, né? No caso 3. Vamos começar pelo primeiro, claro. Considere a função quadrática definida por f de x igual x ao quadrado menos 2x menos 3 e faça o que se pede. No caso, a letra A pede o seguinte: determine o vértice da parábola que representa essa função. O vértice, né? Ele quer as coordenadas do vértice. Então, x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Beleza. Quem é o b nesse caso? Vou identificar aqui em cima. O a é 1, o b é menos 2 e o c é igual a menos 3. Tá? Então, menos b vai ficar menos, o b é menos 2, né? Sobre 2 vezes o a. O a é 1, 2 vezes 1, 2 mesmo. Então aqui vai ficar 2 positivo sobre 2, vai dar 1. Tudo bem? O x do vértice é 1. Aí você escolhe se você quer fazer o y do vértice pela aquela fórmula do delta ou aplicar esse camarada na função. Eu vou aplicar esse valor do x do vértice na função. Acho que vai ser mais fácil. Então, f aplicado em 1, né? Vai ficar 1 ao quadrado lá da função, aqui, ó. Vou colocar esse valor de x aqui, lá. Então, 1 ao quadrado menos 2 vezes x, 2 vezes 1, menos 3. Então, aqui 1 ao quadrado dá 1, menos 2 vezes 1 dá 2, menos 3. Isso aqui vai dar igual a menos 2 com menos 3 dá menos 5, mais 1, menos 4. Certo? Então, o xv é igual a 1 e o yv é igual a menos 4. Ou seja, o vértice é dado por esse par ordenado aqui. Beleza? Vamos à frente. Beleza, vamos agora fazer a letra B da questão 1, né? A mesma função, só que ele pede o seguinte: complete o quadro com respectivos valores de y e construa o gráfico dessa função. Nesse caso, galera, ele deu um quadro, né, com os valores de x, ele quer que aplique na função, e a gente consiga a f de x, né, o valor de y correspondente a cada um desses valores. Então a gente vai pegar o x, aplicar na função e conseguir o y correspondente para cada uma delas. Após isso, a gente vai tirar vários pares ordenados, né, vai representar eles no plano, e como a gente fez de acordo com essa lei, né, que relaciona essa parábola, né, a curva que vai representar esses camaradas aí vai ser justamente uma parábola, tá bom? Beleza. A curva que vai conter esses pontos, na verdade. Né? Vamos já confirmar isso. Então, vamos lá. F de x, então, f de x é essa daqui. Eu vou aplicar o valor de menos 1 lá, né? E ver o y correspondente. Então, f de menos 1 vai ser igual a menos 1 ao quadrado, substituindo menos 1 no valor de x aqui, menos 2 vezes x, no caso menos 1, menos 3. Menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo, menos 2 vezes menos 1 vai dar mais 2, menos 3. Isso aqui é 3 menos 3, que é igual a 0. Então, o valor de y correspondente na função aqui, o valor de menos 1, né, correspondente dele aplicado na função é 0. Beleza? Então, aplicando menos 1, o retorno é 0. Vamos aplicar o próximo.
No caso, aplicando agora 0 na função. Quanto vai retornar? Então, f de 0 vai ficar 0 ao quadrado menos 2 vezes 0 menos 3. Então, f de 0 vai ser o quê? 0 ao quadrado, 0. Menos 2 vezes 0, 0. Sobra só menos 3. Então, o correspondente aqui é o menos 3. Beleza? Desculpa o barulho, porque... barulho da rua aí, né? As motos passando. Enfim, dando continuidade. F de 1 agora, né? F de 1 vai ser quanto? Vai ser 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 menos 3. Então, f de 1 vai ser 1 ao quadrado 1, menos 2 vezes 1 menos 2, menos 3. Certo? Então, daqui a gente tira que 1 menos 2 com menos 3 dá menos 5. Isso aqui retorna menos 4. Então, a imagem de 1 é menos 4. Beleza? Vamos para o próximo. A imagem de 2. Então, f de 2 igual 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 menos 3. 2 ao quadrado, 4. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Né? Menos 3. 4 menos 4 vai embora, sobra só menos 3. Então, a imagem de 2 é menos 3. Beleza? Vamos embora. Bora lá. A imagem de 3. F de 3 é igual a 3 ao quadrado, menos 2 vezes 3, menos 3. Certo? 3 ao quadrado, 9. Menos 2 vezes 3, 6, menos 3. Dá 9. Menos 6 com menos 3 dá menos 9, que dá 0. Beleza, então está aqui, né, os valores de y correspondentes a cada uma desses camaradas aí. Cada um desses camaradas. Certo? E com isso a gente gera pares ordenados, né, galera? Cada um desses é um ponto. Ó, que vai ser o x é menos 1 e o y é 0. Que ponto é esse? É justamente esse aqui, ó. Menos 1 para x, 0 para y, esse ponto aqui, ó. 0 para x e menos 3 para y. 0 para x, menos 3 para y. Tá bem aqui. 1 para y, menos 4 para... 1 para x, menos 4 para y. 1 para x, menos 4 para y. Bem aqui, galera. 2 para x e menos 3 para y. 2 para x, menos 3 para y. Bem aqui, ó. E o outro, 3 para x e 0 para y. Tá bem aqui. Então, repara que é essa curva aqui, né, galera? Mais ou menos. Claro que não vai ficar perfeito porque a mão treme. Isso aqui infinitamente, tá, galera? Isso aqui infinito para cá e infinito para cá. Beleza? Então, esse aí seria o esboço desse gráfico aí, beleza? Mais na frente a gente vai ver uma forma de representar com menos pontos, né? São pontos que são mais importantes dessa curva, né? E com ele você vai conseguir representar o gráfico, certo? Já adiantando que são as raízes, esses pontos que intersectam o eixo x, o vértice e o local onde a parábola corta o eixo y, tá? Então esses pontos aí vão ser cruciais, as raízes, o vértice e o ponto que corta o eixo y, beleza? Dando um spoiler aí. Vamos para o próximo. Então, pessoal, vamos para o terceiro e último exercício desta aula, que já está um pouco extensa, né? Vamos fazer mais 3 exemplos bem rápido, né, a respeito de vértice. Tá? Determine o vértice da parábola que representa cada uma das funções quadráticas a seguir. Então, o vértice, né, galera, a gente sabe que ele tem coordenadas x e y, né? Vou chamar aqui de xv e yv, onde o nosso xv pode ser obtido pela seguinte expressão: menos b sobre 2a. Ok?
Quem é o b, galera? O b nesse caso aqui é menos 14. Né? Então a gente tem o menos da fórmula, esse menos daqui da frente. O b que é menos 14. Tá? Tem que tomar cuidado com esse jogo de sinal aí. Sobre 2 vezes a. Nesse caso o a vale 1. É o cara que está multiplicando o x aqui. Vai ficar só 2 vezes a, 2 vezes 1, 2. Fazendo o jogo de sinal aqui, menos com menos dá mais. Então 14 positivo sobre 2. Que resulta 7. Beleza? Então a gente tirou daqui que o x do vértice é igual a 7. Beleza? Vou apagar aqui. Ganhar espaço. O y do vértice, galera, ele pode ser dado por aquela fórmula, né? YV igual a menos delta sobre 4A. Só que eu não quero calcular o delta, né? Mas eu também posso obter o y do vértice pegando esse valor do x do vértice, jogando na função e obtendo a sua imagem, né? Se eu tenho o x, jogando na função, eu vou obter o y do vértice, que é o que eu vou fazer. Beleza? Vamos lá. No caso, o y do vértice vai ser a função aplicada no valor do vértice, né? X do vértice, que no caso é 7. Então, colocando 7 no lugar de x ali, vou ficar com 7 ao quadrado, menos 14 vezes x, né, que é 7, mais 40. Então, y do vértice vai ser igual a 7 ao quadrado dá 9, 49, menos 14 vezes 7 dá 98, né? Mais 40. Beleza? Então, o nosso y do vértice aqui vai ser... Eu posso somar esse 49 com 40, né? Uma soma bem fácil. Dá 89 menos 98. Ou seja, o nosso y do vértice vai ser igual a menos, maior, né? A diferença aqui, 9. Beleza? Então, nosso y do vértice aqui vai ser igual a menos 9. Beleza. Então, nesse cálculo aqui, se ficou alguma dúvida, você dá uma pausa e faz devagar, tá bom? Beleza. Então, com isso, a gente já tem as nossas duas coordenadas do vértice, né? O x e o y, e, consequentemente, o ponto, né? Para a ordenada. Então, o nosso vértice vai ser 7 e menos 9. Beleza? Vamos fazer o próximo. Nesse caso aqui, como é que vai ser? Vamos lá. X do vértice igual a menos b sobre 2 vezes a. Quem é o b aqui, galera? Nesse caso, b é 0, né? Que não tem ninguém multiplicando x, então vai ficar fácil. Menos 0 sobre 2a. 0 dividido por qualquer coisa que divide 0 é 0, né? Consequentemente, isso aqui vai dar 0. 0 dividido por 5 vai dar 0. Certo? Então, aplicando esse valor do vértice na função, né, f de 0, vai ficar 0 ao quadrado mais 9. Vai dar igual a 9. Então, nosso vértice aqui, no caso, vai ser igual a 0, 9. Isso aqui foi mais fácil porque o x do vértice é 0, né, galera? Aplicando nessa função aqui, tudo que tem x vai zerar e vai sobrar só o cara que é dependente, né? Foi bem fácil essa. Certo. Vamos para a próxima. Olha essa outra. Vamos achar o x do vértice. xv menos b sobre 2a. Vai ficar menos 16, né? Menos 16 sobre 2 vezes a. Nesse caso, o a é 8, galera. É 4, na verdade. Né? O a é 4, 2 vezes a, 2 vezes 4, 8. Então, nesse caso, nosso xv vai ser menos com menos 16, vai dar 16 positivo. Dividido para 8, vai ser igual a 2. Beleza? Aplicando o nosso x do vértice, que é 2, na função, a gente vai obter, vou fazer aqui embaixo, f de 2 vai ser igual a 2 ao quadrado, menos 14 vezes x, que é 2, mais 40. F de 2 vai ser igual a 2 ao quadrado, 4, menos 2 vezes 14 dá 28, mais 40, certo?
Então a gente pode somar aqui, né? 40 com 4 dá 44. Menos, opa, deixa eu botar esse F aqui na frente. F de 2, que é nosso Y do vértice, vai ser igual a 44 menos 28. Beleza? Então nossa função aplicada em 2 vai dar igual a 16, né? Então pronto. O nosso vértice então vai ser dado pelo quê? O x do vértice é 2 e o y do vértice, que é a imagem do 2 na função, é 16. Beleza? Tá aí. Então é isso, galera. Obrigado por assistir até aqui. Eu espero que tenha contribuído com a aprendizagem de vocês, né? E até o próximo encontro.